Beleza, estamos online. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Boteco World of Darkness. É um espaço aqui que a gente vem bater papo e a gente faz tudo menos também beber, né? A gente chama de boteco, mas não bebe nada, né, Gessé? Eu não tenho. Gente, hoje a noite é da Gessele. Sendo assim, repasso a ela o comando do quadro. Gessele, você que manda. Diferente, começa apresentando, fala que tu gosta, que tu não gosta, de quem tem raiva, Zona brigando por aí. Nossa, eu não brigo com ninguém, gente. Eu sou a pessoa mais tranquila. Eu sou a pessoa mais de boa. Halloween. Halloween! 1º de outubro, galera! Já começou! É oficial! Oi, gente! É muito bom estar aqui com vocês hoje. Esse primeiro dia de Halloween! 1º de outubro. E meu nome é Aline, para aqueles que ainda não me conhecem. Eu jogo Mundo das Trevas pra caramba, o que sempre me faz repensar todas as escolhas da minha vida. Mas é isso aí, né? A gente não escolhe o que gosta, né? Aquele lado sempre duplo, né? Do jogador de Mundo das Trevas. Não pode perder. Eu devia ter trazido a plaquinha do senhor Siriguejo tocando o menor violino do mundo. Porque é assim que eu me sinto como fã de Mundo das Trevas, cara. É tipo, não tem outro sentimento. Precisa desse meme. Precisa. Da próxima vez a gente traz, tipo, levanta assim. Mas bom, eu jogo. O jogo de Mundo das Trevas que eu mais jogo é Lobisomem, assim, disparado, é o que eu mais gosto também. O que é extremamente apropriado pro tema de hoje, eu ouvi dizer. E tô aqui passando vários nervosos com os anúncios de W5, né, minha gente? Vamos ver como é que vai ser. Gente, eu queria passar um nervoso desse com Changeling, mas enfim. É pior, né? Oh, meu Deus. Sonho. Não, o pior Se tu toca o menor violino do mundo, eu não sei o que eu toco. Não, o pior é que eu entendo perfeitamente a Gessele, que as perspectivas para Lobisomem já não estão muito boas diante do que está sendo anunciado. Inclusive foi anunciado disparado hoje adoidado. E aí, tu vê que Changeling tá na 4ª ou 5ª posição da fila. Nossa. Sabe? Eu tô me perguntando. Porque beleza, eu imagino que a 3ª posição da fila seja Mago, chutando. Mas se Changeling for o 5º, o que é o 4º, sabe? O que eles acham que é mais importante que Changeling? Vai entender a cabeça desse povo da produção. Ai, gente, Odífios Não dá. Fiquei triste do nada, gente. Mas vamos para a apresentação do Rodrigo. Posso fazer uma rápida? Não fique triste, pois vocês da Brasil The Darkness já estão aquecendo o coração dos amantes de Changeling, inclusive daqueles que irão amar Changeling, que sou eu. Eu não conhecia direito, estou conhecendo através de vocês e já tô doido para pegar um material mais parrudo para começar até a planejar a mesa. Olha, gente, essa é a realização do meu sonho de infância. Eu acho que depois que acontecer isso, tipo, de eu ver que pessoas começaram a jogar por causa do trabalho, acho que estou pronta para sonhar. Não, José, por favor, não. Tchau. Eu só volto se lançarem eu ser 5. Nossa.
Eu sei que, assim, Que rapidinho. a sua estadia no sonhar seja boa, pelo menos. Sério, deixa eu tirar uma dúvida. Deixa eu fazer aqui uma brincadeira do que pode ser. Pra Changeling, o que seria o paralelo de Fome para Vampiro? Fome? Boa pergunta. Por exemplo, no caso de lobisomem, pressuponho que seja a fúria. Seria cair. Nossa, existe porque o Changeling, ele tem essa dualidade, né? Que ele não pode pender pra nenhum dos lados. Qualquer um dos lados é muito ruim. Se ele vai pro sonhar, ele cai no Badlands. Se ele sai, ele pode morrer como fada, né? Que seria a morte férica. Então, as duas coisas são muito ruins pro Changeling. Então, ele não tendo, ele seria basicamente morto pela bananidade, né? Então, essa situação de fome é meio complicada, porque o Changeling, ele é muito difícil de jogar. Porque se tu tenta fugir da fome, por exemplo, imagina que em vampiro tu vai tentar os teus pontos de sangue todo preencher. Se tu fizer isso em Changeling, tu também vai se perder, entendeu? Eu acho que o que a Gisele quer dizer com o Changeling é muito difícil de jogar, na verdade eles não sabiam o que eles estavam fazendo quando estavam escrevendo as regras. E a gente tentando resolver isso como jogador. Ai, meu Deus. Cara, e eu gosto pra caramba de Changeling, sabe? Porque eu acho que tem umas coisas tão legais que você pode fazer com os Keith e toda a coisa de você poder jogar com Silly ou Ancilly e pensar, tipo, no passado do seu Changeling e como é que ele era, se ele veio do sonhar ou não, tipo, se ele veio do sonhar pra cá porque ele queria ou se ele foi trazido e todas essas tretas e, tipo... E tem uma questão, por exemplo, no Changeling, tem essa questão de Silly e Ancilly é bem complicada, porque a gente tenta fugir isso de bem e mal, né, no mundo das trevas. Então, às vezes eu fico pensando, o que o Silly não faria que o Ancilly faria, sabe? E ao contrário. Porque se tu for tentar jogar, tu pode tentar justificar de todas as formas a mesma ação, sabe? Como o Silly e Ancilly. Sim. É tipo tu falar, esse personagem tava do Sabá, porque faz isso, é horrível. Quando tu pega qualquer vampiro da Camarilla, faria a mesma coisa, na mesma situação. Mas é muito complicado porque as pessoas não sabem lidar muito fácil com o que é cinzento, né? E principalmente nessa questão de Silly e Ancilly, eu acho que é interessante primeiro você pensar, de repente, por que teu Changeling tá travado como Silly ou Ancilly naquele momento específico, né? Porque ele pode trocar, dependendo da situação. E não só isso, mas também, tipo, velho, um Silly nobre não é necessariamente flor que se cheire. Ele, tipo, não é só porque ele tá sorrindo pra você que ele é bonzinho. É interessante porque tu passa. A gente olha, isso é boteco, galera. No boteco as pessoas digressionam, tá tudo bem. Tá ótimo. A gente nem tocou no tema ainda. Vai bater 2 horas a gente aqui. E o Haga não se apresentou, mas depois a gente volta aqui pro Ancilly. Bora, Haga. Não, eu sou só um detalhe aqui, relaxa, eu sou só detalhe, pode continuar. Tá, então bora lá. Primeiro eu vou apresentar o tema, né? Eu escolhi esse tema porque eu joguei uma vez. E acho que eu joguei uma mesa. E aí eu fiquei, nossa, cara, e essa galera que joga lobisomem, será que eles jogam isso há muito tempo? Por isso chamei a Aline, queria saber detalhes sobre isso. E aí, porque eu acho muito interessante, eu acho que eu teria que estudar muito para tentar fazer uma mesa, sabe, apenas de Metamorfo do Oriente, dentro do cenário deles, mas a gente pode conversar sobre colocar esses detalhes dentro de lobisomem, por exemplo, essas histórias. E eu queria apresentar para vocês, o Metamorfo do Oriente, eles têm uma tradução pela Devir, e eu vou ler aqui logo no começo o que é descrito no suplemento. Está dizendo que ele é um suplemento destinado às criaturas metamórficas da Ásia.
E é um livro que tem 8 capítulos, um apêndice com modelos de Kitsune. E tem uma frase bem interessante que pode interessar o Haga aqui, que ele, ao contrário dos Kaijin, que é uma raça totalmente diferente dos seus primos canitas. Ai! Uma Kitsune. Uma raça totalmente diferente dos seus primos canitas, os Rengyokai são metamorfos iguais a seus primos mais distantes. A palavra Gaia, por exemplo, ela existe dentro da linguagem dos Rengyokai, e eles entendem a existência e o trabalho da tríade, né, do lobisomem, e eles reverenciam Luna da mesma forma que os Garous, por exemplo. Dentro do livro, a gente vai encontrar 9 raças descritas, que são os Haken, os Kan, os Kumu, Naga, Nezumi, Samebito, Tengu. Olha, você tá falando errado, gente. Você sabe as línguas, por favor. Relaxa. Os Zanglong e as Kitsune, que são, se eu não me engano, sempre mulheres, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Temos aqui a linha. E aí eu queria começar, na verdade, com uma pergunta da experiência de vocês. Eu queria saber se vocês já jogaram, né, dentro desse cenário, e se não jogaram, que tipo de conhecimento que vocês têm do cenário de Rengyokai. Começando com a Aline, que já tá loucas. Eu nunca joguei nada que fosse especificamente só de Rengyokai. Na realidade, a gente acabou trazendo os Rengyokai pra dentro do nosso jogo de lobisomem que acontece em São Paulo, porque é impossível você falar da cidade brasileira que tem a maior diáspora asiática do país sem falar de Rengyokai. É tipo, assim, vocês vão querer me convencer que no bairro da Liberdade não tem uma raposa, que não tem um tengu, é tipo, me poupe, sabe? Então, a gente acabou trazendo eles pra dentro do jogo. Inclusive, no cenário que a gente joga, a gente foi longe o bastante para dizer que existe uma corte dos Rengyokai em São Paulo, da mesma forma que existe o Caerne dos Garous, e que eles têm essa relação de você não me liga que eu não te telefono, você finge que você não pisa no meu território, eu não piso no seu, e a gente fica de boa aqui. Porque todos os livros de lobisomem poderiam ser resumidos com: infelizmente, os Garous foram lá e destruíram tudo. Infelizmente existia essa raça metamórfica fora e morreu. Infelizmente, os guerreiros de Gaia esqueceram o que eles deviam fazer de verdade. Nossa, eu fico muito chateada, porque eles descrevem uma raça nossa, que nós jogaria muito com essa raça. Não, mas os Garou vieram aqui e mataram até o último deles. Ah, meu Deus. Eu não quero jogar disso. Cara, o pior é que quando eu penso em toda essa dinâmica, né, de lobisomem com as outras coisas que existem no cenário de lobisomem, né, então dos Garou com as outras raças metamórficas e criaturas do tipo, eu lembro sempre daquele livro escolar que era... O título do capítulo era O Homem Branco Chegou e Trouxe a Desgraça. É tipo, os guerreiros de Gaia chegaram e trouxeram a desgraça. Que velho. Nossa, é assim mesmo. Mas, né, eu acho que... Eu também acho interessante que eles se deram o trabalho de fazer os Garou. Aí você tem um livro inteiro só pra, tipo... Acho que são também 9 ou... Acho que são 9 tribos de Basté também, né? Ah, ainda tem isso, verdade. Tem os Basté. Porque, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Porque, tipo, você tem as 13 tribos Garou, aí você tem... Isso, 9 tribos. 9 tribos Basté, eu lembrava que era, tipo... Eu fiquei pensando,
são 7, porque são 7 vidas de gato. Não, mas lá fora são 9 vidas de gato. Tipo, cérebro funciona. Mas são 9 tipos de Bastet. Inclusive, alguns fazem parte da Corte Esmeralda, plot twist aí. E daí você tem a Corte Esmeralda, que é tipo, a gente pegou aqui 8 raças, muito legal, condensou tudo num lugar só e tipo, ferra aí. A gente só vai lançar um livro. Eu acho interessante que nesse livro tem alguns que tem 3 páginas de descrição e outros que tem 2, outros que tem uma coisa assim bem rasa, sabe? Parece que é tipo assim, cada um faz um deles, aí a gente junta no final, sabe? Não, e assim, eu acho que é um material muito bacana, porque, tipo, por exemplo, né? Se a gente for pensar no paralelo que a gente tem de vampiro com os Quaidin, cara, você não pode colocar um Quaidin numa mesa de vampiro, exceto se você quiser matar toda a sua mesa, porque o nível de poder é muito dispar. Tipo, eles são muito, 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 muito over. Porque também eles não são pessoas amaldiçoadas, eles são demônios, onis, whatever, tem toda essa questão. Mas, então, o que eu acho bacana de lobisomem é que, beleza, que tem algumas coisas de Bastet e de algumas raças dos Hengyokai específicas que você fica... Era pra estar na mesa mesmo, gente, porque isso aí vai quebrar o jogo. Mas... É tipo assim, tu joga, aquela fazendo brincadeira, tu joga a Renaga com o Scan, qualquer gato pula, sabe? Não tem como o gato ficar ali parado. Qualquer gato Mas é muito. E então, assim, né, se você ali, ainda dá pra fazer um crossover assim, ainda é um material que dá pra misturar e tentar fazer umas coisas interessantes. E, por exemplo, uma coisa que a gente faz na nossa mesa é que a gente acabou... Primeiro a gente acabou trazendo os Hengyokai pra mesa muito nessa coisa de... Cara, porque o alfa da matilha, né, o personagem do jogador, morava na Liberdade, porque ele sabia que era o território que não tinha Garou morando. Porque ele queria ficar longe da tribo e das coisas da nação, porque é muito nessa coisa de... Quando eu tô em casa, dormindo depois de uma missão, eu não quero lobo perto de mim. E daí ele foi morar na Liberdade. E a matilha andava na Liberdade com aquela cara de... Philodox, fecha esse nariz, porque eu não quero saber o que tem aqui, cara. Bora andar reto e voltar reto. É muito tipo, eu preciso ir até a esquina, eu vou até a esquina e eu não quero saber se a vovozinha japonesa que tá lá é uma kitsune esperando pra roubar minha alma, sabe? E então tinha essa relação de se manter respeitosamente distante até o momento em que a gente decidiu ir um pouquinho mais fundo nessa questão com um personagem da mesa que é um personagem da mesa, aspas, né, um personagem que era de uma mesa que acabou, e daí ele acabou fazendo uma pontinha na mesa depois, porque a gente gostava muito do personagem, que tem o título de amigo das Kitsunes, que é um Hagamashi. Então ele conquistou esse título fazendo um feito que basicamente foi tipo pregar uma peça numa Kitsune. E as Kitsunes, que seriam as raposas, elas têm essa coisa super de serem os Hengyokais conhecidos por trazerem sabedoria para dentro da corte, mas eles fazem isso de formas não convencionais. Então, as Kitsunes falam que são as irmãs mais novas. Elas foram as últimas a serem criadas por Luna,
e por isso elas não têm os poderes de regeneração que os Garous têm. E por não terem feito parte do Impérgio, elas também não induzem delírio quando os seres humanos veem as formas de crinos da raposa. E que tem um nome certo, mas eu só esqueci, tipo, é crinos. Forma de batalha. E então... O Garou falando da Kitsune, né? Ai, crinos, Crinos, gente! Vocês entenderam? A comunicação tá funcionando. E é muito legal essa questão, porque justamente por elas não terem a regeneração dos Garou e das outras raças metamorfas, elas têm todo um approach diferente de combate, né? Então, elas não vão pra cima de frente, de peito aberto, porque elas vão tomar na cara e não vai ser legal. E as Kitsunes em particular, ela tem essas artes mágicas que elas chamam de Ufu, que seria magia mesmo. E é tipo magia de raposa no maior estilo. Vamos aproveitar as lendas japonesas sobre magia de raposa. Então tem também uma coisa que eu acho muito legal a respeito das raposas, que você sabe o posto que uma raposa tem pelo número de caudas que ela é capaz de manifestar. Justamente pensando na lenda da raposa de 9 caudas no Japão. E é dito entre as raposas que a única que já teve 9 caudas é uma raposa que tem um nome que eu não vou saber pronunciar certo, mas é a Bai Manchi, que seria a primeira raposa criada por Luna. A primeira. E todas as outras só, tipo, aspiram essa coisa de ter as 9 caudas um dia. Mas é muito aquela coisa de, tipo... O que uma raposa tem que fazer pra ganhar 9 caudas, velho? É muita coisa, mano. E... Kuruma. Então, assim, Mito, desculpa, é Kurama o nome. O Ricardo tá dizendo aqui no chat. Ah... E... Isso. E... Então é bem bacana isso, porque eles foram bem a fundo nessa questão de lenda mesmo. Com os Tengu, eles também pegaram muito isso, porque o Tengu é diretamente baseado também numa lenda japonesa de corvos mágicos. Então, o Tengu é o Corax da corte Esmeralda. E eles são muito legais também, tipo... Só que, se eu não me engano, eles não têm tanto essa pegada de serem os mensageiros que nem os Corax têm. E eles têm, assim... a forma crinos dos Tengu não é exatamente legal. Eu acho que eles não pensaram direito essa coisa de homem-pássaro. Os Corax também são meio... O que vocês tinham na cabeça, sabe? Mas assim, os Tengu também tem essa coisa de, tipo... de gostarem de coisinhas brilhantes e de serem as véias fofoqueiras. E eu não me lembro agora se eu posso estar enganada, mas as Kitsune são filhas de Luna, né? Aliás, elas não são filhas de Luna, elas são filhas da Bai Manchi, que foi a primeira Kitsune que, entre outras coisas, pregou uma peça em Luna, porque ela era filha louca. E tu acha que esse pai dela é diferente de todas as raças? Acho que sim. Cara, eu acho que o que mais torna elas diferentes de todas as outras raças, na real, é
o fato de elas não terem regeneração, sabe? Eu acho que... Eu não sei exatamente qual era o objetivo deles, assim, com essa coisa. E tem uma outra questão... Gente, às vezes não tem objetivo. Né? Não, às vezes não tem. A gente tem que pensar isso, né? Não, tipo... Mas assim, eu fico pensando em questão de, tipo... De que fonte eles estavam bebendo pra fazer isso, sabe? Ou se eles só quiseram fazer, tipo, diferente, porque elas são as irmãs mais novas mesmo, tipo, foda-se, vamos mostrar aqui que Gaia tá ficando fraca, então elas não vão ter regeneração. Tipo, o sangue fraco, né? Metamorfo. Enfim. E outra coisa que eu acho particularmente pesado sobre as Kitsunes, e que eu acho que acaba tornando a coisa toda meio complicada, assim, em questão de jogo, é que quando a reprodução das Kitsune não obedece às mesmas regras que a reprodução dos Garou. Então, tipo, se 2 Garous tiverem um filho, vai nascer um Metis, que vai ser lá o forma de nascimento Crinos, ele vai ser infértil, vai ter algum defeito, parará. Porque é a punição de Gaia por ter uma criatura que é só lobo e espírito, né? Não tem a parte humana. Mas as Kitsune tem um rolê que eu acho muito louco, que é o fato de que se uma Kitsune tiver um filho, ela tem uma chance de morrer. E não importa se o filho é humano, se o filho é um Shinju, que seria o Metis das Kitsunes, ou se ele é nascido raposa. Não importa. Inclusive, existe uma tabela de probabilidade de, tipo... Porque eles falam que para cada raposa que nasce, para cada Kitsune que nasce, uma vida é perdida. E essa vida pode ser do pai ou da mãe. E então eu acho que tipo, caraca, velho, os garotos estão aí super, nossa, toma aqui seu posto quando você tiver filho, filhotes everywhere. E as raposas estão tipo, não, eu preciso pensar se eu quero ter esse filhote mesmo, porque vai que eu morro. Você tem que planejar direito, né? Assim, tem que estar a vida estável financeira, entendeu? Pra tá tudo bem. Não, tipo, mano, eu tenho que pensar se eu tenho alguém. Tipo, eu preciso arrumar um padrinho ou uma madrinha pra essa criança, porque vai que eu morro. O Ricardo tá dizendo aqui que se for uma Kitsune com um parente, o parente sempre morre. Não é que o parente sempre morre, mas é porque a chance do parente morrer é muito mais alta. Tipo, tem lá as estatísticas, velho. É uma chance de, tipo, 90% de chance do parente morrer. Caraca. Tipo, caralho, velho. Você tem que rolar isso no dado, tá bom? Agora imagina ser um parente, né? Mano. Tipo, o que a Kitsune vira assim pro parente? Tipo, meu corpo, minhas regras, querida. Não quero. Oi, gato, quer tecer? Tipo, sai, velho. Eu não, vou morrer. Eu não. Como saber se um parente de Kitsune teve um filho bastardo? É só ver se ele vai morrer. Mas então é complicado, porque, tipo, você vê toda essa preocupação que tem, principalmente entre os Garou, de tipo, os Garous estão entrando em extinção, a gente não pode deixar os Garous desaparecerem, yada yada. E as Kitsune estão lá. Toda vez que uma de nós nasce, alguém morre. Parece um controle, né, das outras raças, do próprio livro. Não, mas é justamente a maldição das Kitsune, né? Como toda raça, a sua maldição, a maldição delas é essa. Mas voltando pro Tengu. Eu tava vendo aqui no Tengu, que tava lendo, aí tem essa descrição dele no começo, achei interessante, olha. O laço dos Tengu com o Sol é inconfundível. Eles não têm augúrios lunares e também não são afetados pelo toque da prata.
é o ouro, metal do sol, que drena a sua gnose e causa-lhe dano agravado. Portanto, um tengu pode ser uma tarefa muito dispendiosa. Sim. Eu lembrava que os Korax também eram filhos de Hélios e não de Luna, e eu tava tipo, os Tengus são também. Mas são. E, cara, eu acho muito bacana eles terem essas variações de, tipo, raças metamorfas que não são vulneráveis ao toque de prata, mas são vulneráveis ao toque de outra coisa. Uhum. E se você for pensar, cara, vou aqui casualmente fazer uma adaga de ouro pra matar um Tengu, tipo... A bonita tá gastando, né? A bonita tem dinheiro. Tá, parece... Ali me lembrou agora os canitas do Zodíaco, que toda vez que eles iam enfrentar os lobisomens, eles puxavam prata de tudo quanto é lado. Tinha mina de prata em volta. É muito. E tu, Raga, tu já jogou? Não, nunca tive o prazer nem sequer de ler. E eu tenho certeza que tá aí uma coisa que não foi nunca, pelo menos eu nunca vi, ser explorado, por exemplo, não necessariamente para lá, mas aqui na América do Sul, principalmente. A gente pode colocar aí na fita América como um todo, mas eu vou colocar América do Sul, pois como veio vários povos ao redor do mundo para ocupar um pouco do seu espaço aqui para trabalhar, incluindo os povos orientais, eu prevejo, assim, já imagino logo de cara, conflitos entre esses seres imigrantes e os seres que já habitavam no local. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, acredito que sim, escutar o Glailson fazendo várias conjecturações sobre presença Garou na América do Sul através dos Uktena, que seria a justificativa mais próxima que conseguiria se dar da presença deles aqui na América do Sul, mas ainda assim ainda haveria uma limitação geográfica em função dos parentes e descendentes dos povos locais. E aí o resto da América fica descoberto, e aí não tem outros seres sobrenaturais. E aí é que fica essa questão. E eu penso o seguinte: a América do Sul tinha tudo para ser um campo de conflito entre essas raças. Se nós já tivemos com a colonização e o extermínio dos povos nativos, eu imagino que deveria ter havido uma guerra, se não... Qual é o nome que era dado dos lobisomens matando outros seres sobrenaturais? Esqueci o nome. Guerra da Fúria. A Guerra da Fúria, sim. Guerra da Fúria. Talvez tivesse uma coisa muito próxima disso na América do Sul. Seres sobrenaturais locais se deparando com esses seres sobrenaturais, no caso os lobisomens, invadindo o território, achando que eles podem mandar aqui na Terra. Eu acho que foi uma oportunidade que perderam muito boa para desenvolver uma boa história. Não tema, Hagabashi, porque a White Wolf pensou nisso. O que eles falam sobre a América do Sul em geral é que os Garous nunca conseguiram ter uma presença muito forte aqui, porque aqui nessa região a gente já tinha tribos de Basté. De Basté, os famosos Balan. Os famosos Balan. Eu acho que também... eu acho que talvez uns Bagheera também, mas principalmente Balan. E talvez Pumonca também e tal. Mas, então... essa galera tava toda aqui, né? É que eu acho muito complicado e ainda uma visão muito estreita que a White Wolf tem da América do Sul. Tipo, herder na América do Sul só tem onça. Tipo, porque eles falam que o que tem em peso é tipo Balan e Mocolé. Mocolé. E é tipo... Mas assim, beleza, tem bastante Balan e Mocolé, mas na América do Sul a gente também tem várias espécies de corvídeos, né?
Então a gente tem por aqui as gralhas que estão por todo lado. E, tipo, se eu não me engano, eu acabei fazendo uma pesquisa paralela, porque, tipo, eu joguei com um Senhor das Sombras numa campanha de lobisomem. E eu tava justamente pesquisando quais tipo de gralhas a gente encontraria em São Paulo. Eu acho engraçado que eu fiz essa pesquisa um dia desse, sabe? Então, se eu não me engano, tipo, no Brasil a gente tem 6 tipos de gralha que são exclusivamente brasileiras, sabe? Tipo, não, gralha é um corvídeo, né? Beleza. Eles não se deram ao trabalho de fazer subespécie dos Corax e dos Tengu, mas tá aí, sabe? Se a gente for... Nagás, né? Se for pensar em Nagás, sim. Pensa aqui. As Nagás, eles falam que elas se elas ficaram satisfeitas em, tipo, voltar pro reino delas na Umbra e ficar lá de boas depois que os Garou tentaram exterminar elas pela primeira vez. Mas é tipo, será mesmo? Ah, tá bom que os espiões de Gaia iam de boa recuar pro reino umbral deles e ficar lá numa nice, porque tá muito perigoso aqui. Entendi. Tá bom. Acredito. Aí e assim, desculpa, e só pra finalizar a coisa dos próprios Balan, eles falam que o Balan é uma onça, mas, velho, a quantidade de gato selvagem menor do que onça que a gente tem aqui, sabe? É tipo, velho, a jaguatirica tem um outro gato lá que eu esqueci o nome, mas que é ainda mais comum que a jaguatirica. Você tem, tipo, vários gatos pequenos e... Ah, não, mas é tudo balão. Uhum. Biologia, com certeza, não era o forte deles. Com essa fala da Aline, era exatamente isso que eu ia falar. Faltou eles dedicarem um suplemento abrangente para a América do Sul de metamorfos, tal como eles fizeram para esses do Oriente, e se eu não me engano já houve inclusive um da África. Faltou um da América do Sul. Teria sido sensacional, inclusive, se eles tivessem contratado alguém que tivesse minimamente conhecimento da região sul-americana. Sim, sim. Mas mesmo esse suplemento que é das raças metamorfas africanas, ele é muito estreito nessa questão de, tipo, na África só tem leão Simba, e hiena. Só? Basicamente. E mocolé, porque mocolé tem em todo lugar, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Bote o mocolé. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu não sei se caberia isso dentro da constelação de Gaia. Mas, cara, imaginem como seriam homens rinoceronte e homens elefante. Por que não haveria? Eles são assim. Por exemplo, o elefante representaria a força bruta, enquanto que o rinoceronte representaria a resiliência física. E eu descobri um dia dos homens touro, né? Acho que faz, sei lá, 2 meses que eu descobri. Eles e eu acho tão interessante. Pra variar, os Garous foram lá e mataram todos eles. Olha, Raga, não fique triste. Pode aparecer esse que tu falou em algum suplemento, mas já estão mortos, tá? Já estão mortos, já foram extintos. Eu já tô querendo começar a virar o time anti-Garou, que eu tô começando a ficar puto com os Garou. Olha, não é só você não, viu? Mas é normal, gente. É normal, é uma reação perfeitamente normal. Mas, por exemplo, tinha os Camazotes também, que eram os homens morcego. E os Senhores da Sombra foram lá e mataram todos eles. Caramba. Égua do povo problemático. E você tem os Nuisha, mas os Nuisha não gostam dos Garou, eles são os homens coiote. Que eu acho muito interessante nessa coisa do lobisomem. Ver que a tentativa deles de darem uma função para cada raça metamórfica, né? Eles têm uma função.
função do segredo, função de controle de população, de Hadkin. E acaba que os Garou, eles... Gaia não precisa de vocês, a gente tá bom. A impressão que eu tenho é que os Garou são os militares que querem tomar conta do governo, e pra eles a força é só o que importa, entendeu? Acabou-se. Eu acho que, assim, uma discussão que a gente tem sempre que levantar no cenário de lobisomem como um todo, né? Falando inclusive das outras Changing Breeds e dos Hengyokai, é que fica muito clara essa questão de que a maior parte das merdas que os Garous fizeram foi por causa dos parentes, e eles usam essa coisa dos Garous estarem muito próximos da humanidade como uma questão para eles atacarem as outras Changing Breeds, né? E se você parar pra pensar, poxa, é uma discussão super interessante você ter essa informação no metagame de que o lobo está morrendo na nação Garou como um todo, né? Tipo, você tem poucos lupinos nascendo com a capacidade de ser um guerreiro de Gaia. Você tem muito mais humano do que lobo. E de como eles terem ido muito pro lado da humanidade realmente está puxando eles para baixo. Não só falando dos andarilhos do asfalto, que teoricamente eram os guardiões dos homens no começo de tudo, mas todas as raças de todas as tribos de lobisomem tem essa coisa muito, muito clara para mim na discussão. Eu não sei se foi intencional, pode ser que não tenha sido, veja bem, porque é White Wolf, né? Mas quando você para analisar a fundo, todos os problemas que as 13 tribos têm entre si seriam facilmente resolvidas se eles não estivessem tentando simular cortes ou hierarquia humana dentro de um bando de lobos, sabe? Então, mano, você tem lá os presas de prata, tipo, eu sou o rei dos Garou. Tipo, velho, vai cagar, você não é rei de porra nenhuma. E os caras têm toda essa coisa de falar de nobreza e de coisas que são extremamente humanas, e tipo, e você fica, tá, mas e o lobo? Cadê o lobo? Vocês não estão perdendo o lobo também, né? Me diz que vocês também não estão perdendo o lobo. Não, eles também estão. Então, assim, quanto mais eles se esforçam em trazer essas questões culturais humanas para dentro da nação, mais a nação se perde do propósito inicial de ser guerreiro de Gaia. E eu acho que isso é muito importante porque, tipo, a galera... Eu tenho um suplemento que eu odeio, que é o suplemento que eles... É uma aventura que seria das noites finais do cenário. Qual é o... É uma aventura que os andarilhos do asfalto caem porque a Pentex consegue corromper o totem da tribo, nos planos da tribo. E é tipo... A nação ama odiar os andarilhos do asfalto porque eles são humanos demais, mas vocês não estão olhando pro próprio rabinho peludo de vocês. Verdade. Pergunta, os andarilhos é barata, que é o totem deles? É barata? É barata. Tá. Que eles escolheram... vamos lá, de novo. Vamos lá de novo falar pro Hagabashi das coisas que os Garous destruíram. Lista número 2. Segundo vídeo. Segundo vídeo. Dava um boteco inteiro discutir todas as coisas que os Garous destruíram, velho. Mas é dito, acho que no livro da Weaver, que os animais de preferência da vó aranha sempre foram insetos. Então você tem as Ananase e as Kumo, que
que seriam as filhas da Vó Aranha mesmo. Mas também existiam outras raças insetoides que as Ananase destruíram. Eu acho engraçado que Porque tem não é as só os guerras Garou, dos né? planos da máquina. Não é só os Garou que fizeram merda. Tem um trecho engraçado no livro que fala dos Kumo, que fala assim, que elas... Eu não sei como tá a situação agora, mas estou falando desse suplemento específico que fala que todas elas seguem a ordem da Wyrm, né? Sim. E elas, se tem alguma outra, uma Anasis lá que tá lá no meio delas, que por acaso venera a Gaia, alguma coisa do tipo, assim, ou, sei lá, Luna, ela tem que ficar sempre humilde, sabe? Senão não vai ser devorada. Ficar caladinha ali, quieta. Porque as Kumo são todas da Wyrm. As Ananase são da Weaver. Então, eu também não sei porque... Eu acho que a Kumo ser inerentemente má também foi outra coisa que veio diretamente das lendas japonesas, né? Que você tem o yokai, que é a Kumo, né? E ainda assim é bizarro, mas tudo bem, né? Tipo, tá escrito no sistema, é oficial, a gente. Sem gastar tudo nisso. Eu tava até falando com uma namorada esses dias sobre uma coisa que eu fiquei saber. Assim, a gente vai. Tem situação que a gente fala, eles não fizeram de propósito, eles não sabem o que estão fazendo. Mas assim, tá escrito lá no meu colega que eles falam assim porque as fadas não morreram com Arcádia. As fadas estão na Terra, né, no mundo outonal. Eu falei, gente, como assim? Os Mocolé estão falando nesse livro que Arcádia morreu. Os Mocolé dando esse major spoiler aí, tá ligado? Eu falei, ok. Aí eu falei, não, bora considerar que eles não sabem o que estão fazendo. Não, mas é complicado isso, né? Porque no final das contas, os caras quiseram deixar tanto o treco aberto pra interpretação que você não tem, né, um norte oficial pra várias coisas. Então, mesmo a questão dos Mocolé, sabe? É tipo, os Mocolé não vão mais se meter com os Garou, porque, né, o apocalipse dos Mocolé já aconteceu. Os Mocolé estão o tempo todo vendo o que vai acontecer depois, porque o apocalipse dos Mocolé aconteceu com o meteoro que matou os dinossauros. Então, não existem mais eles falavam que eram os reis dos Mocolés, um barato assim. Só que, ao mesmo tempo, é tipo... Não tem mais, mas se quiser, pode. Toda vez que aparece um jogador de lobisomem falando que quer ser o último uivador branco, é justamente é justamente o problema causado por você ter um sistema com uns trecos muito aberto. Inclusive já joguei. Inclusive eu tô jogando uma crônica que vai ter um Mocolé. Acho o Mocolé bem interessante, porque eles são bastante ligados com as fadas, né? A questão do sonho. Sim, eles são. Eu acho muito legal que, tipo, tem Mocolés que se alimentam de fadas. Então, justamente, tem... se eu não me engano, são justamente o equivalente aos dragões asiáticos de Mocolé. Eles... tá aqui o nome, peraí, deixa eu pegar. Eles precisam se alimentar de fadas pra, tipo, se manter. Porque eles são tão ligados aos sonhos. Zonglang. Eles são tão ligados aos sonhos que eles precisam do glamour das fadas pra viver. Gente, olha esse papo. Eita, rapaz!
os vampiros podem falar a mesma coisa, né? E aí, vão ser piores? Gente, eu fiz várias perguntas aqui para fazer para vocês e acabou que a gente falou de todas elas. Mas eu vou fazer uma específica para vocês, que é como vocês colocariam os Hengyokai numa crônica de lobisomem, crônica ocidental? Haga. Olha, eu faria ela uma conflituosa, bem conflituosa. Exatamente como eu falei um pouco atrás. Por exemplo, como a Aline citou, São Paulo é a maior colônia de japoneses do Brasil. Mas aqui no Pará nós temos, parece que é a terceira. Tem muito japonês aqui. Não, eu acho que é a terceira, que a segunda seria lá no Paraná. Tem muito descendente de japonês aqui. Ainda tem muito japonês morando aqui. Não é incomum a gente se esbarrar com alguma senhorinha só falando japonês, que foi um dos motivos de eu começar a aprender a falar japonês. E eu acredito que haveria algum domínio aqui na região, considerando inclusive ali tem um município aqui no interior do estado chamado Tomeaçu, cuja presença desses japoneses é intensa. Eles têm a sede do município e tem a colônia deles lá. Só eles vivem lá, meio que se fosse uma ilha deles. Isso que permitiu eles inclusive continuarem só falando japonês lá, não tendo a necessidade de ter que aprender a língua portuguesa. É claro que as gerações que vieram depois tiveram que aprender em função do ingresso nas escolas brasileiras. Mas as gerações daquela época que chegaram como colonos são puros japoneses. Então eu veria, tal como tu relataste São Paulo, alguns desses Kyojin, Hengyokai, assim como também cabe até espaço para os Kyojin estarem presentes. Oi? Ai, meu Deus. Não, dá pra usar, deixa a imaginação rolar solta. Mas eu acho que cabe mais os Hengyokai. Algum Hengyokai junto com eles, garantindo a existência deles. É meio que fossem protetores dessa galera em volta. E aí chegariam os Garou, sempre expansionistas, sempre querendo mandar onde chegam. E aí haveria um conflito. E aí a campanha seria como os Garous lidariam com essa presença. O que eles fariam? Iriam para o confronto ou iriam mediar? Seria assim. Eu acho muito interessante, assim, porque sempre falo para todo mundo quando eu vou falar de lobisomem aqui, que é um pouco difícil jogar, porque é difícil imaginar dentro do cenário. Mas assim, pensando em lobisomem, cara, quando eu leio isso, ao mesmo tempo que é muito próximo da Amazônia, sabe? Pelo menos os temas que eu leio em lobisomem, parece tão distante, a impressão que eu tenho, sabe? Porque, assim, alguém que nasceu, né? Alguém que é ribeirinho, imaginar um lobisomem no local, pra mim é mais fácil imaginar uma onça, que é uma coisa que é muito mais próxima, né, à minha infância do que um lobisomem. Que o lobisomem, pelo menos, que a gente tem aqui, é aquele lobisomem da lenda, né? O sétimo filho, tal, aquelas coisas. Mas aí eu falo sempre pra galera que tá jogando, nossa, é muito difícil me imaginar jogando lobisomem, tem que distrair aquele negócio. E é muito difícil imaginar eles dominando a Amazônia. Parece tipo surreal, parece errado, né? Eu acho que bom, eu jogo uma crônica que tem os Hengyokai, né? E o que a gente quis fazer nessa crônica foi justamente como trabalhar essa aproximação de novo entre todos os povos de Gaia, né? Então, por exemplo, nos shapeshifters da África, você tem uma coisa chamada Ahadi, que seria a união de todas as raças metamorfas africanas em harmonia para trabalhar pelo bem de Gaia. E esse Ahadi acontece porque os caras estão fazendo um ritual para todo mundo ser amigo de todo mundo. A real é essa. Além de haver um esforço consciente, né, político, por parte dos Ajaba, principalmente, e tudo mais, todo ano os caras se reúnem e fazem um ritual
confirmando que o Ahad continua de pé pro ano que vem. E então, assim, eu gosto muito de pensar essa coisa dentro de Lobisomem, do conflito geracional que existiria dentro de um caerne com os lobos de posto mais baixo e, portanto, mais novos, entrando em contato com as pessoas dos Hengyokai e pensando, eles não são tão ruins assim. Tem umas coisas que são bem legais, na real. Se a gente trabalhasse junto e você ter esses garous mais velhos e mais encroados, tipo, tá bem louco? E que é o tema que a gente acaba já trabalhando na nossa mesa. Inclusive, na nossa mesa tem uma coisa que é tipo, que é a coisa mais S2 do mundo, que tem um romance entre um Teurge dos Crias de Fenris e uma Kitsune. Que eles acabaram se conhecendo porque essa Kitsune precisou da ajuda de uma matilha. Porque uma das coisas que as pessoas não falam de crossover de Mundo das Trevas é que tem coisas que são tão fora da realidade de uma changing breed para outra, que coisas que são perfeitamente comuns para garous poderiam cair no ponto cego de algumas dos Hengyokai das changing breeds. Então, uma das coisas que a gente fez com isso foi justamente criar esse conflito, porque essa Kitsune é sequestrada por um toreador antitribo, porque ela é Orives. E ele quer as coisas bonitas que ela faz. E ela fica prisioneira dele um tempo, só que os Hengyokai na Corte Esmeralda só conhecem os Koeijin. Eles não conhecem direito esse tipo de vampiro que tem em São Paulo. Então eles não sabem o que fazer. Tipo, eles não sabem nem como rastrear. E aí nessa tem esse lobo que é o amigo das Kitsunes, que daí as Kitsunes têm que virar pra ele e falar, olha, a gente não queria chegar nesse ponto, mas uma das nossas foi levada por um desmorto que vocês estão acostumados a lidar. Quebra essa. E ele fica... Pera, me explica essa história de direito de novo. E daí tem esse resgate que é feito no abrigo desse toreador antitribo. E o Teurge dos Crias de Fenris conhece ela e eles se apaixonam e é muito bonitinho. E é muito interessante como esse lobo fica extremamente autoconsciente e se sentindo um bárbaro perto da raposa. Porque, tipo, o nome dele é Manhã de Matança. Ele vem de uma longa linhagem de garous que estão acostumados a, tipo, devorar coisas e quebrar coisas e fazer guerra. E ela é uma raposa que, dentro das Kitsunes, tem a função de escriba. Então é tipo, ele fica se sentindo muito um bárbaro culto perto dela. É bonitinho. Ele é um rimbo. Muito bom. Então, assim, agora a gente tá justamente pensando em como, tipo, o contato inicial foi feito, e agora a gente tá justamente nessa parte de, beleza, e como é que a gente estreita esses laços? Como é que a gente trabalha para que os lobos e os Hengyokai de São Paulo não se matem, agora que eles foram obrigados a se olhar na cara? Então tá bem interessante. E tem várias coisas engraçadas que acontecem em questão de flexing dos dois lados, né? Então os garous ficam com aquelas demonstrações de nós somos fortes, nós somos foda. E o líder do caerne tá muito tipo, não, a gente tem que mostrar que a gente é da hora. E quando eles foram, né, quando a Kitsune pôde finalmente voltar pra casa dela, foi literalmente, tipo, uma comitiva de trolhocentos Hengyokai buscar ela.
na maior demonstração de flexing da vida, tipo, com uma verdadeira parada na rua. E todo mundo ficou tipo, meu Deus do céu, a gente vai morrer. Pra que isso? Qual a necessidade disso? Então é muito... É bem interessante pegar essas duas coisas de, tipo, ver os novinhos tentando fazer diferente e os elders muito... Isso aí não vai dar em nada. Isso aí só vai dar problema. Você tá bem louco. Sabe o que isso parece? Parece o Mundo das Trevas, jogadores antigos e os jovens. Gente, a metáfora dentro da metáfora. A arte da vida. Isso não vai dar em nada, gente. Sabe o que eu acho engraçado que tu falou? Isso que é bem interessante, sobre a gente saber jogar com a ignorância do cenário, sabe? Por exemplo, dentro do crossover tu pode lidar com, sei lá, um changeling que não tem a menor ideia do que é um vampiro, a menor ideia do que é um lobisomem, e saber jogar com isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo tu treina tua cabeça enquanto narrador, jogador, para não jogar teu conhecimento em cima daquilo e usar a ignorância como uma ferramenta, por exemplo, né? Sim. Não, e eu acho que é interessante você pensar isso, porque mesmo entre os Rengyokai, que teoricamente estão lá na Corte Esmeralda, sendo todos amiguinhos, tem coisas tão fundamentalmente diferentes de um pro outro que, beleza, eles não estão em conflito direto, mas você tem que manter essa caixinha da realidade de cada um deles pra pensar as reações do teu personagem, né? Então, assim, tipo, mano, qual vai ser a reação de uma Kitsune perto dos lobisomens? Tipo, mano, a Kitsune mal tem fúria, ela não regenera. Então, assim, uma coisa que acontece muito, que aconteceu bastante na mesa, é que toda vez que os lobisomens, né, tinham essa coisa de, tipo, ter que rolar a fúria porque eles estavam nervosos com alguma coisa, a Kitsune corria e se escondia. Porque a Kitsune, vamos lembrar, frenesi raposa, vem de um lugar. A Kitsune não pode entrar em fúria, ela só foge de medo das coisas. Então, assim, como os jogadores da mesa vão lidar com isso? Tipo, eles vão só chutar o balde e foda-se? Ou eles vão assumir que a gente tá fazendo essa raposa ficar desconfortável e a gente não quer isso? A gente tem que se controlar e baixar a nossa bola, porque tem pessoas no recinto que se afetam com a fúria e não são parentes. Ou mesmo você parar pra pensar de, tipo, como deve ser louco pra um Corax ou pra um Tengu ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Porque eles estão voando de um lado pro outro o tempo todo. Nem pela questão de serem aves migratórias, porque eu acho que nem são, mas justamente pela questão de que, tipo, eles são os mensageiros. Então... Sabe o que eu pensei agora? Que tem os Naga, né, como assassinos, na verdade são os juízes, né, aquele que dá a lei e executa a sentença. Eles são mais estratégicos, eles agem, assim, de uma forma... Eu tenho que fazer uma coisa, mas eu não preciso puxar minha camisa, sair um espelho gigante e fazer, entendeu? Eu posso fazer isso rápido e sair como se nada tivesse acontecido. Trabalhar com alguém que eu sabia chutar a porta, né? Sim. Acho essa coisa interessante para colocar dentro da crônica, justamente para ter, sabe, esse contraste entre os lobisomens e o resto das raças. A Vivi tá jogando uma mesa, que eu acho que é mensal, pelo que ela tava falando, que tem várias changing breeds na mesma mesa, trabalhando juntas. E uma das coisas que eu achei interessante eles abordarem é que, velho, a Nanase não tem sentimento. As Ananase não sentem da mesma forma que as changing breeds sentem. Então, assim, como é você lidar, tipo, como jogador, você interpretar uma criatura que vai ser
extremamente lógica e pragmática. E como é a mesa lidar com isso, sabe? Como é que você explica pra uma ananase que é errado matar alguém porque outra pessoa vai se sentir mal? Pra ela isso só não faz sentido. Mas, então assim, né? Como é que você media essas relações? E eu acho que você introduzir qualquer tipo de changing breed, né? Seja os Hengyokai ou não, numa crônica, dá muito pano pra isso acontecer. Porque, beleza, uma coisa é você tá jogando lobisomem e você lê, sei lá, que os lobisomens achavam que os Mokolé e as Naga estavam corrompidos porque eles eram répteis, então répteis são diferentes de mamíferos e nós achamos que tudo que é diferente de um mamífero é corrompido. É da Wyrm. E, tipo, beleza, mas como é que você trabalha isso na prática? Porque é uma diferença que não tá... Por exemplo, os Garous destruíram os Apis porque os Apis se recusaram a ensinar para os Garous um ritual. Não, minto. Os Apis foram destruídos porque eles se sacrificaram para salvar alguma coisa. Era alguma coisa que os Garous queriam destruir e os Apis se sacrificaram. Essa nova Garou querer destruir. E os Apis são os homens touro. E a especialidade deles era reprodução. Eles eram os matchmakers. E os Garous tiveram muito essa coisa com eles de... os Apis são uma da hora. A gente vai conversar com eles e eles vão ensinar a gente como é que nasce mais Garouzinho. E os Apis, vocês estão bem loucos? Mas... fica chill aí, ó. Que não precisa de mais, não. E é óbvio. É tipo assim... Eu tava ouvindo do Ricardo esses dias sobre isso. E aí... Ele tava falando, eu não sei assim, até onde é verdade, aquela que não leu não, essa parte, mas que ele fala que os garotos começaram a ser muito eu quero aquela parente, mas eu não quero qualquer parente, eu quero uma parente com doutorado, uma parente que foi cursada, entendeu? Aí, mano, mas não tem essa aqui que tá ótima pra ti. Não quero. Não quero. E aí, então vocês não estão cumprindo o dever de vocês, que é, no caso, servir a gente, né? Justamente. E pra variar, os Garous foram lá e fizeram... Os Garous foram lá e destruíram tudo. Mano. Os Senhores da Sombra caçaram os Camazotes até a extinção por causa do terror que eles têm de vampiro. O Camazote é o homem morcego. Ele deve ter a ver com vampiro, então ele é da Wyrm. Vamos lá, matar todo mundo. Velho, por quê? Por quê? E aí, Raga, tu acha que tu colocaria de alguma forma isso dentro de um crossover de vampiro? Ou nem? Hengyokai? Não, já vampiro eu já não colocaria. Eu não, é difícil, eu pelo menos enxergo dificuldade de fazer uma história que casasse bem, a não ser que a crônica levasse para dentro de algum território, algum domínio Hengyokai. Aí seria diferente. Mas eu geralmente não, as minhas conduções são tão locais, tão belenenses, que eu não enxergaria alguma área da cidade dominada por Hengyokai. Gente, eu acho que a gente vai encerrando aqui. Mas aí eu tenho que já agradecer a Aline. A Aline é uma cabeça dos lobisomens. Para que ela fique sabendo que ela vai ser convidada mais vezes. Pode me chamar. Adoro falar de lobisomem. Eu li todos esses livros para fazer alguma coisa. Ao menos alguma coisa. Né? Eu vou deixar. Obrigada pelo convite, Gisele. Eu vou deixar minha sugestão pro próximo tema de lobisomem. A gente pode falar das Mockingbreeds. Olha, anota aí.
Boa. Porque eu acabei lembrando, porque o Haga falou que ele queria que tivessem homens rinocerontes. Eles existem e foram criados pela Pentex. Olha! Pentex! Menino! É o máximo de fofoqueira. Mas eu acho que é interessante de falar de, tipo, das Mockingbreeds. Porque tem umas coisas interessantes, tipo, eles falam que são as Changing Breeds da Wyrm. Mas em geral elas tipo, são produto de alguma merda da Pentex mesmo. Feito pra algum objetivo muito específico e ruim. Porque eles são maus. Mas a gente... sabe o que eu tava vendo? Tipo, quando eu fui pesquisar esse tema, eu vi que eu acho que tem um vídeo em inglês no YouTube falando sobre isso. Na verdade, é um review do livro. Tem 2 mesas e tem um podcast na Nação Garou de 2018. Então, gente, é pouca coisa. É bem pouco mesmo. E tem muita coisa interessante dentro, assim, do livro que dá pra desenvolver, sabe, em outros assuntos e outras coisas assim, específico de cada uma das raças, seria bem interessante também. Sim. E até essa coisa da gente pensar, tipo, justamente naquilo que a gente tava falando. Será que não tem uns Corax Gralha por aí? Será que você não tem, tipo, outros tipos de... Cara, como é que fala? Outros tipos de Naga mesmo, sabe? Porque você tem tanta espécie de cobra e de serpente que... Poxa, né? Vamos fazer aí alguma coisa interessante e tal. Vamos pensar como é que seria outras variações de Kitsune mesmo, porque você tem, tipo, vários tipos de raposinha também. Você tem vários tipos de... Cara, vários tipos de tubarão, hein? Ia ser... Além disso, tem répteis, né, que podem ser considerados. Sim, E sim. aí, jacarezinhos. Se você for pensar em tudo que pode ser um mocolé, velho... E o livro, inclusive, fala que, tipo, você tinha mocolés de todos os répteis possíveis e inimagináveis. Então, tipo... Caramba! É do tipo que tu pode ser um Triceratops, um tiranossauro. É assim. E eu fico pensando, nossa, que desequilíbrio, né? Imagina faltou o garozinho lá andando e do nada, tu vê. Sai daí, garoto. Então eles acharam que tinha que matar tudo, né? Se for maior que a gente mata. Se for maior que a gente e tiver escamas, a gente mata. No caso dos Gural, se for maior do que a gente e não ensinar a gente a ressuscitar as pessoas que a gente quer ressuscitar, a gente mata. Nossa, é muito difícil jogar lobisomem. Tá. A gente joga, mas a que preço, sabe? E aí eu queria que tu já falasse o tema da próxima. É o Diego. Encontro. É o Diego. Ele? Como ele não pôde aparecer, gente, eu até justifico. O Diego teve a falta de internet na residência dele. Ele não pôde se juntar a nós. Então a gente vai ficar devendo o próximo tema, que será ele quem irá indicar e conduzir na próxima sessão. Gessele, se você quiser, já faz o encerramento daqui do boteco. Vocês querem falar alguma coisa, fazer uma propaganda? Deixa Tem uma tudo ali. propaganda do mês de outubro. Valeu, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. É sempre ótimo conversar com o Haga e com a Gessele. Tem que fazer que nem os jovens. Não, eu não sou jovem, eu não parto meu cabelo no meio e eu não escuto K-pop, mas eu sei fazer o coraçãozinho.
Mano, nem meu cabelo. Eu tenho a tua idade, mano. Você não é jovem mais. Você gosta de BTS. Desiste, moça. Você lembra das músicas do Sandy Júnior, moça? Não. Você tinha do Ruge com glitter. Muito bom esse vídeo. Mas então, é sempre ótimo me chamar mais vezes, porque, como eu falei, eu li todos os livros de lobisomem. Eu preciso fazer alguma coisa com essas informações. Inclusive os que nunca foram traduzidos? Sim. Caraca! Uma das Eu coisas acho que a gente tem uma convidada fixa pra cá. Sim, com certeza. Uma das coisas Com certeza. eu gostaria de dizer que, primeiramente, é culpa da Vivi. Porque eu comecei a jogar lobisomem com a Vivi. E... cara, eu achei tão legal que tinha tanto material paralelo que eu só fui ler. E estamos aí. Todo esse Eu tenho conhecimento. ataque de ansiedade, sabe? Eu tenho uma coisa. Cara, eu comecei a ler porque foi muito... ler o livro de tribo dos Andarilhos do Asfalto foi a minha gateway drug pra ler as outras coisas. Porque, tipo, eu li o livro de tribo e eu achei ele bacana. Só que tinha referências dentro do livro de tribo que eu não peguei. Aí depois eu fui ler o livro da Weaver. Aí eu já tinha lido o livro da Weaver, deu... eu vou ler os outros livros da Tríade, né? Tipo, então eu vou ler o livro da Wyrm e o livro da Wild. E depois disso eu acabei indo ler os outros livros de Bastet e Hengyokai, justamente pra, tipo, entender mais essa coisa da Guerra da Fúria e tudo mais. E aí depois, eventualmente, eu acabei lendo os outros livros de tribo, porque eu tinha muito tempo livre em mãos. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gostei muito e que, né, se tiver a galera aí que quer pensar um pouco mais em plots de lobisomem que sejam menos hack and slash, eu recomendo muito ler os livros da Tríade. Então, né, o livro da Weaver, da Wild e da Wyrm, porque eles cortam um pouco esse maniqueísmo de que a Wyrm é má e a Weaver é neutra e a Wild é boa. Então, ele é muito bacana pra se aprofundar, assim. Aí, outro tema pra gente discutir. Olha só, Boa. esse tema tá legal. Tá? Boa, também acho uma boa. E é isso, gente. Me chamem, eu gosto de falar. E Gessele, isso me faz até pensar, esse aqui é uma ideia que eu jogo aqui no ar, depois a gente debate. A gente podia estabelecer dias fixos de seres. Por exemplo, hoje a gente vai falar só de Hengyokai, na próxima sexta a gente vai falar só sobre de Wraith, no outro a gente vai falar só de Mago. É uma ideia. Uhum. Mas enfim. Pode ser. Aline, muito obrigado. Repetindo o que a Gessele falou, muito obrigado mesmo. Adorei sua presença. Já deixo aqui futuros convites já pré-adiantados. E obrigado a quem assistiu a gente até o final. E até a próxima. Gessele, Aline junto comigo. Até logo pra galera. Falou, pessoal. Até logo, gente. Tchau, tchau.